sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, missionária Kelly, ô glória. Levita Cristiane, ô glória a Deus. Levita Ângela, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, aleluia. A nossa primeira live deste ano, glória a Deus. Deus vai falar muito no meu, no seu e nos nossos corações. E ele virá, e ele virá, E ele virá,
Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos nessa nossa primeira live de 2023. Daqui a instantes, vou estar convidando a levita Ângela para estar louvando e adorando o Senhor. E também já deixo um convite aqui, se a missionária Kelly quiser trazer uma saudação, será muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas nós não podemos começar essa primeira live sem antes buscar a presença do Senhor. A gente já louvou o leão da tribo de Judá. A gente já louvou aqui, esperando esse povo lindo chegar. Então vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando seu like, vai avisando o teu irmão, a tua irmã, enfim, todos somos irmãos em Cristo, que essa live ainda há esperança. Família no Altar iniciou a primeira desse ano de 2023, onde eu creio que o preleitor desta noite, o evangelista Esdras, tem uma palavra maravilhosa para o meu, para o seu e para os nossos corações. Da mesma forma que eu creio que a levita Ângela tem louvores maravilhosos para nós, porque Deus habita em meio de louvores, e aonde Deus habita, a cura, a libertação, tem pessoas saradas. Então nós temos que acreditar que aonde há duas ou mais pessoas, Jesus já está presente. E aonde Jesus está, meu irmão, minha irmã, a vitória é certa. Aonde tem Jesus, não tem como parar no meio do caminho. Aonde tem Jesus, não tem como nós ficarmos paralisados. Aonde tem Jesus, nós não precisamos esperar ninguém para jogar nós no tanque para ser curado. Nós temos que ser como aquele centurião foi. Falou para Jesus: apenas uma palavra me basta. Então apenas uma palavra de Jesus para nós é suficiente. Apenas um toque no mando de Jesus, você pode ser curado, você pode ser sarado. Então eu creio que hoje é o dia da sua vitória. Não é amanhã, é hoje. Porque hoje você está vivo, hoje você está aqui presente, hoje você está aqui para contemplar tudo aquilo que Deus Pai, Deus Filho tem preparado para mim e para você. Espírito Santo de Deus, nós estamos buscando agora a Tua face nesse momento, Senhor meu Pai, orando e clamando, bendizendo e engrandecendo o Seu santo e poderoso nome, declarando que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor pode fazer maravilhas e prodígios, somente o Senhor, Pai querido e amado, pode tocar, somente o Senhor pode manifestar, somente o Senhor pode curar, libertar e sarar. Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vencemos, meu Pai, o ano de 2022. E nós estamos agora, Pai, no ano de 2023, Pai querido e amado. Temos, Pai querido e amado, um total de 365 dias que tem um ano, Pai. Nós, Pai querido e amado, já vencemos, Pai querido e amado, 3 dias, Senhor Deus. Ainda tem 362 dias, Pai. E eu creio que o Senhor, meu Deus querido e amado, é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Eu creio, Pai querido e amado, que o Senhor pode fazer maravilhas e prodígios. Eu creio que o Senhor pode visitar, Pai querido e amado, aquelas pessoas que estão enfermas. Eu creio que o Senhor pode visitar, Pai querido e amado, aquelas pessoas que estão presas em vícios. Eu creio, Pai querido e amado, que o Senhor pode visitar, meu Pai, aquelas pessoas que estão vivendo em meio de contendas. Eu creio, Pai querido e amado, que o Senhor pode visitar, Pai querido e amado, todos, sem exceção, meu Pai. Ó Deus lindo e Deus poderoso, como o Senhor é maravilhoso, Pai.
Mesmo nós, Pai querido e amado, errando todos os dias, Pai. Mesmo nós, Pai querido e amado, pecando todos os dias, Pai querido e amado. O Senhor nos ama de uma tal forma, meu Pai, que o Senhor permitiu, meu Pai, e deu a ordem a Jesus, ó meu Deus, porque o Senhor não via na terra mais um justo sequer para poder salvar a nação. O Senhor enviou Jesus, Pai, o seu Filho, para ter morte de cruz, meu Pai, para que ressuscitasse ao terceiro dia, para que se fosse confirmada, Pai querido e amado, a nossa salvação. Ó Deus lindo e Deus poderoso, estamos aqui, meu Pai, nesse dia 3 de janeiro, Senhor, meu Pai, primeiramente para agradecer, meu Pai, pelo ano de 2022, apesar de muitas lutas, apesar de muitas aflições, apesar de pandemias, Pai, apesar de dores, tristezas, o Senhor demonstrou que o Senhor é Deus. O Senhor demonstrou que o Senhor estava no controle de toda a situação. O Senhor demonstrou que nós somos mais do que vencedores. Ó Pai, esta é a prova que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos realizar. Ó Espírito Santo de Deus, eu te louvo e eu te agradeço, meu Pai. E eu lhe peço, Pai querido e amado, que o Senhor venha visitando, meu Pai, os lares de todas as pessoas, meu Pai, que estão assistindo, meu Pai, esta live nesse momento, e das pessoas que irão assistir ainda, Senhor, meu Pai, no dia preparado pelo Senhor. Pai, eu lhe peço que o Senhor visite, meu Pai, a levita Ângela Maria, que vai estar louvando ao Senhor daqui a alguns instantes. Visite também, meu Pai, a missionária Kelly, Senhor, meu Deus, que vai vir trazer uma saudação, meu Pai. Visite, Pai querido e amado, o evangelista Esdras, que vai vir trazer a palavra, meu Pai, oficial desta noite, Senhor, meu Pai. Visita, Pai querido e amado, todos aqueles, meu Pai, que irão participar desta live, Senhor, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, que não venha faltar o pão nosso de cada dia em nossas mesas, mas que não falte a Tua presença, Senhor meu Deus, porque a Tua presença, Pai querido e amado, é eficaz. A Tua presença, Senhor meu Pai, é o que muda nossas histórias e nossas vidas. Sem a Tua presença, Senhor meu Pai, não podemos fazer nada. Sem a Tua presença, Senhor meu Deus, nós iremos ficar parados no meio do caminho, Senhor meu Pai. Então, Senhor meu Deus, nós queremos se alegrar, meu Pai, sempre em Ti, Senhor meu Pai. Porque, Senhor meu Deus, sem Ti, Senhor meu Pai, nada podemos fazer, nada somos, meu Pai, nada podemos realizar, Senhor meu Deus. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, a nossa vida pertence ao Senhor e nós declaramos nessa noite, Senhor meu Pai, a nossa vida ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido e amado. Fala conosco nessa noite, Senhor meu Deus, e faça, Pai querido, a Tua vontade, meu Pai, em minha vida, em nossas vidas, Senhor meu Pai. Oh, aleluia, Senhor. Glórias, glórias eu te dou, meu Pai. As nossas vidas pertencem ao Senhor, meu Pai. A minha vida é do Mestre.
declaramos que a nossa vida, o nosso caminho, o nosso coração, a nossa esperança pertence ao Senhor, meu Pai. Que venha fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu creio que o Senhor já está manifestando, meu Pai, maravilhas e prodígios nesta live, em nome do Senhor Jesus. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida, meu coração é do meu mestre. o meu caminho O meu caminho é do mestre. minha esperança. Minha esperança é meu mestre. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Nosso caminho, a nossa esperança pertence ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Eu já vou estar chamando agora a levita Rosana, a levita Ângela Maria, para estar louvando e adorando ao Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmã Ivonete, diaconisa Ivonete. A paz do Senhor Jesus, irmã Ana Paula. Oh, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, levita Rosana. Glória a Deus. Também está convidada para estar louvando e adorando ao Senhor nesta noite também. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Esse Deus é bom todo tempo e todo tempo esse Deus é bom, Ele é maravilhoso. Estamos chamando agora a levita Ângela Maria para estar louvando e adorando o Senhor e declarando que ainda há esperança para esse ano de 2023. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Chamando aqui a levita. Eu acho que eu cliquei errado, levita Ângela Maria. Eu acho que eu cliquei no nome errado aqui, me perdoe. Adicionando a levita Ângela Maria. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Feliz ano novo, levita Ângela Maria. Oh, glória a Deus. Ainda há esperança. Feliz ano novo, pastor. Feliz ano novo a todos que estão nessa live. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Ainda há esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqueles que servem a Deus, saibamos que ainda há esperança. Glória a Deus. Vai trazer uma palavra para nós, um louvor. Deixa Deus te usar. Se encontra aqui no livro de Lucas, que diz assim, Lucas 1:37. Para Deus, nada é impossível. Oh, glória. Amém? Glória a Amém. Deus. Amém? Começamos o ano declarando que para Deus nada é impossível. Oh, glória a Deus. Primeiro versículo da live. Glória a Deus. Amém. Vou cantar primeiro outro, tá? Você vai me ajudar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás dando em mim.
lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso existimos estou. Quando a minha força se soltar, o meu anjo vai me alimentar. Te adorar aqui, sustenta de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto está dando de mim. Lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Eu tranco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso existimos quando as minhas forças se esgotrar. Teu anjo vai me alimentar. Te adorar aqui, sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar aqui, sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, glória a Deus. Glória o Senhor a está Deus. cuidando de nós. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar. Agora eu vou trazer um mais. cantor que vai cantar junto comigo, amém? Glória a Deus, o Esdras Renan. Aleluia, glória a Deus, pastor. Deus seja louvado, aleluia. Ô, Glória! Vamos louvar nessa noite. Oi? Aí é forte. Aleluia, glória a Deus. Adorador é tudo que eu sou.
amor. E quem poderá calar a voz de um coração? Eu subi ao céu, eu sei que lá está seu meu lugar. Mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham amor, e quem te adora, Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham amor, e quem te adora, e eu deixei, te adoro, e eu tentei, te adoro, e eu subi, te adoro, e eu desci. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o meu adorador. É o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Nem existem prisões que contenham amor, e quem adora, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham amor, e quem te adora, em voz de Deus te adora. E quem te adora, glória a Deus, aleluia. E agora eu vou cantar junto com o meu filhote, ó. Glória a Deus. Olha os dons escondidos aí, meu levita. Ele canta também, é uma benção, né? O negócio dele é mais pregação mesmo. Não, mas já começou a louvar, deixa ele louvar e ministrar ao mesmo tempo. Ô, glória a Deus, vai ser forte. Deixa Deus usar.
Mas, Levita Ângela, ano de 2023 iniciando, terceiro dia deste ano, temos esperança? Temos esperança, sim, glória a Deus. Hoje eu estava no monte e Deus falando, né, que esse ano é o ano de muitas coisas acontecerem no meio do povo de Deus, né? Então, basta somente crer. Porque assim, porque na verdade Deus não prometeu riquezas, não prometeu carro de luxo, Deus não prometeu nada disso, Deus prometeu a salvação. Então, que muitas almas venham se render aos pés de Jesus, que venham ser salvos, né? Então, eu creio que Deus vai salvar muitas almas para o reino dele, né? Deus já está trabalhando e fazendo o mover dele sobrenatural, porque sabemos que ainda há esperança no meio do povo, que Deus ainda vai salvar muitas almas para ele, né? E então, assim, nós estamos muito felizes por causa disso, porque Deus trabalha em prol disso. E usa o povo dele, usa os vasos dele, simplesmente para pregar a palavra de Deus. Não importa como, se é no louvor, se é na pregação, se é na oração, intercessão, e Deus faz aquele mover sobrenatural. Então, eu creio que muitas almas vão se render aos pés de Jesus. Amém? Que esse ano é um ano de ganhar muitas almas para Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ó. Meu sobrinho Felipe está assistindo a nossa live. Ô, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu garoto. A esposa do meu amigo pastor, Daniele Almeida. Que Deus abençoe a sua vida também. Manda um abraço para o pastor Marcelo. Glória a Deus. São bênçãos de Deus na minha vida. Amém. Amém. Então, muito obrigado, Levita Ângela Maria. E se Jesus não voltar antes para buscar a igreja, na próxima terça, a irmã está mais do que convidada para estar louvando e adorando o Senhor aqui novamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. chamo Ezra pelo seu celular ou pelo dele? Pode ser por aqui mesmo, pastor. Que Deus abençoe todos dessa live. Obrigado mais uma vez, pastor, pelo convite. Glória a Deus, né? Que Deus sempre continue usando o irmão, honrando, abençoando cada vez mais, levantando mais a terra para pregoar a palavra de Deus. E que Deus abençoe todos dessa live, em nome de Jesus Cristo. Porque eu creio que Deus tem uma palavra para você, porque sabemos que ainda há esperança em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vou levar. Esse Deus é maravilhoso. Ele está aqui entre nós. Esta live tem como título Ainda há Esperança. Essa live tem como título Ainda há Esperança para aquele que crê, para aquele que necessita de ouvir a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 40, no verso 31, diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E no 41, verso 6 diz: Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus, ele é maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Tudo bom, meu amigo? Eu estou convidando também a missionária Kelly para participar aqui conosco. Ela vai trazer uma saudação para mim, para você, para o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Eu já desejo feliz ano novo para você, meu amigo. Feliz ano novo. Evangelista Esdras. Oh, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, missionária Kelly. Feliz ano novo. Senhor, gente. Tudo bem? Glória a Deus, amém. Deus. Deixa Deus te usar. Para vocês. Feliz ano novo, que Deus abençoe. Estamos aí com a primeira live do ano. A live, ela fala de esperança. Cada ano que vira, ou cada dia que passa, o que nós temos que ter dentro de nós é esperança, né? Mesmo
que a Bíblia diga, né, que os dias elas são maus. Cada dia a gente sabe que vai piorar porque a volta de Jesus está bem perto. Mas nós temos que ter a esperança, né, de todos os dias termos a graça. Deus nos dá a graça de acordar, de abrir os nossos olhos, levantar, trabalhar, cuidar da família, cuidar dos estudos. E isso é uma graça alcançada, porque nós estamos aqui agora, mas muitos não acordaram, ou muitos estão entubados, muitos estão na rua, não tem casa, não tem alimento, e pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui, né? Iniciando mais um ano, já se passaram, hoje é dia 3, então nós temos 364 dias, né? Pela frente. 362 dias pela frente. É muito dia, ó. 362 dias. Você tem 362 dias para ser grato. Você tem 362 dias para dizer o quanto Deus é bom, o quanto Ele é misericordioso. Aproveitar o dom da vida, agradecer a Deus todos os dias ao seu levantar, ao seu deitar. Sempre agradeça ao seu alimento, agradeça a sua família, agradeça os seus estudos, agradeça aos seus bichinhos de estimação, agradeça pela oportunidade de andar, pela oportunidade de ter todos os movimentos do seu braço, de você poder falar, de você poder ver, porque infelizmente muitos não têm isso que nós temos, né? Tempo a gente aí começa com probleminhas de saúde, mas mesmo assim a gente continua aí a nossa caminhada com Cristo, não é verdade? E a palavra que você colocou em meu coração foi no Salmo 121. Que é um salmo que eu amo, eu gosto muito desse salmo, que ele fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormirá, nem dorme, guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, esse salmo aí é um resumo de tudo que eu já falei, né? O Senhor, Ele nos guarda, o Senhor nos livra. E esse salmo, a gente carrega ele aí para o ano de 2023 inteiro, porque nós sabemos que não é só flores, né? Que nós temos provas para ser aprovados, né? Então, que nós nunca, quando vierem provas no decorrer desse ano, que nós sabemos que virá, que nós possamos elevar os nossos olhos aos céus, porque de lá que vem o nosso socorro. É o Senhor que nos socorre, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos dá estratégia, é o Senhor que nos livra, que nos guarda, e é Ele que nos dá vitória, de acordo com o tempo dEle e também de acordo com o nosso merecimento. Então eu deixo essa palavra e eu espero aí que essa palavra tenha entrado no coração de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Palavra poderosa. Salmo 121 fala com nós de uma maneira em todas as áreas, né? Missionária, evangelista, né? Em todas as áreas, né? Da onde virá o meu socorro, né? Então, quer dizer, quantos nós, são tudo lutas diferentes, né? Cada um tem uma luta diferente, é igualzinho nossos dedos, né? Tem 10 digitais, nenhuma são iguais, e não tem no mundo uma pessoa que tem a mesma digital que você.
Então, quer dizer, são pessoas diferentes, com problemas diferentes, mas com um texto que pode mudar a vida de todos, né? De todos. Elevando nossos olhos aos montes, né? Da onde virá nosso socorro? Do Senhor, né? O Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor que cura, que sara e que liberta. Não importa a luta que está passando, Deus, Ele é fiel para cumprir mais o que pedimos ou pensamos. Palavra maravilhosa. Começamos a live falando, a Levita falou em Lucas, né? E agora a missionária falou em Salmos 121, né? Então, quer dizer, começamos a live bem demais, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Mas ainda há esperança, então? Você me comprovou que existe esperança, então. Com certeza. O que nós não podemos perder é a esperança. Depois desse capítulo aí, não tem como falar que eu não tenho esperança. Minha esperança foi renovada. Imagine agora que eu vou escutar o... E ainda quando você se sentir sozinho, o Senhor está com você. Mas Ele sabe que nós também precisamos de pessoas para nos ajudar. Até porque nós somos seres humanos. Foi Ele que criou. E nós somos falhos, né? Muitas vezes. Então, Ele coloca pessoas para nos ajudar, né? Então, quando a gente nos períodos mais difíceis da nossa vida, Ele coloca pessoas para falar assim, olha, eu estou aí cuidando de você, eu também coloco pessoas para te ajudar. Comigo aconteceu isso, né? Quando eu tive o grande problema aí, todos sabem, Deus mandou várias pessoas para me ajudar. Eu tive minha tia, tive a Nilce, que elas entram nas lives também. Tive o senhor, pastora Edna, pastor Lucas, o Esdras, a Ângela. Então, são pessoas enviadas por Deus. E é isso que eu profetizo na vida de vocês em 2023. Que Ele coloque, assim como Ele colocou na minha vida, pessoas especiais para estarem do meu lado, para me ajudar, para me fortificar. E cada um de vocês da live, o Senhor também presenteie vocês com pessoas especiais, igual eu fui presenteada. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus, palavra abençoada, missionária. Eu não sei quando que a missionária vai voltar a fazer o estágio ou não, mas sempre é bem-vinda nas lives de terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Eu acho que é só dia 29. Então, vai participar bastante. Glória a Deus. Glória. Dá. Se Jesus não voltar antes, então terça-feira que vem você está mais do que convidada para estar participando da live conosco. Amém? Terça-feira eu volto. Obrigadão, missionário. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, Esdras. Deus abençoe. Amém. Amém. Evangelista Esdras, o que você tem para o meu coração, para os nossos corações, o que você tem para falar para nós? Ainda há esperança, meu amigo? Aleluia, glória a Deus. A gente parece que vai descobrir mais uma vez que há esperança, né? E se a gente não descobriu, a gente vai descobrir mais uma vez, né? Nessa noite. E eu preparei uma mensagem aqui para os irmãos, e se os irmãos quiserem acompanhar comigo vai ser ótimo. Eu vou ler aqui alguns versos, não todos. Se encontra no livro de no livro de Jeremias capítulo 10. E nesse livro, né, não diferentemente dos outros livros proféticos, Deus fala com o povo, e hoje, novamente, é Deus falando com o povo também, né? Em todos esses momentos, Deus fala conosco. Em Jeremias capítulo 10, Deus traz uma mensagem através de Jeremias. Eu vou ler alguns versos, eu vou começar aqui no primeiro. Porque o primeiro ele fala o seguinte para nós, pastor. Ele fala: ouve a palavra que o Senhor fala, ó casa de Israel. E aqui é quase como se fosse uma mensagem para nós, né? Ouve a palavra do Senhor, vocês que estão aí, né? E aí ele traz uma mensagem dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, não se aprendam no caminho do pagão, no caminho do ímpio, não estáis consternados aos sinais dos céus,
pois os pagãos estão consternados por causa deles. Porque os costumes dos povos são vãos, pois um corta uma árvore da floresta, obra das mãos do trabalhador com machado. Eles a adornam com prata e com ouro, eles a firmam com pregos e com martelos para que não se mova. Estão posicionados como a palmeira, porém não falam. Eles precisam ser carregados porque não podem andar. Não ficar temerosos, não tenham medo por causa deles, porque eles não podem fazer o mal, nem também está neles o fazer o bem. Visto que ninguém é semelhante a você, ó Senhor. Você é grande, o teu nome é grande em poder. Quem não temeria a ti? Pois a ti isto pertence, tudo, né? Visto que dentre todos os homens sábios das nações, em todos os seus reinos, não há ninguém semelhante a você. Mas todos eles são tolos, o tronco deles é o ensino de vaidades. E aqui eu vou avançar um pouco mais o texto. Eu quero ler com os irmãos o verso 22, que diz o seguinte: Eis que o barulho do rumor é chegado, e um grande tumulto proveniente da região do norte, para fazer as cidades de Judá desoladas. Ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo, nem encontra-se nele o dirigir dos seus passos. Senhor, me corrige, porém com julgamento, não em tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua fúria sobre aqueles que não conhecem a ti e sobre as famílias que não invocam o teu nome. E eu acho interessante isso que ele fala, pastor, porque ele fala sobre a correção e não com ira, mas ele fala sobre derramar ira sobre aqueles que não conhecem a Deus, justamente porque Deus ele precisou entregar uma mensagem muito maravilhosa para nós, não só, né, uma mensagem de salvação, mas uma mensagem de correção. E aqui ele está falando tanto com aqueles que são, né, casa de Israel, quanto aqueles que não são casa de Israel. É importante que essa distinção, pastor, porque havia dois problemas, né? Um era aqueles que estavam ali com o Senhor. O problema era aqueles que estavam ali junto à casa de Deus. As pessoas que estavam junto à casa de Deus, elas acabam olhando para aqueles que não estavam dentro da casa de Deus e replicando costumes, né? Replicando ídolos, replicando deuses, replicando diversas coisas que não agradavam a Deus, né? Então, eles erguiam não só ídolos, né? Não só deuses, mas eles erguiam diversos tipos de monumentos, diversos tipos de coisas. E aí, as pessoas do povo de Deus, elas olhavam para aquilo e tentavam se espelhar, tentavam reproduzir aquilo que não agradava de maneira nenhuma a Deus. E aí, a primeira parte da mensagem é direcionada nesse sentido para a casa de Israel, né? Por isso que a mensagem começa: ouça a casa de Israel. Então, o primeiro conselho, né, a primeira advertência é para nós, que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, né? A primeira advertência somos sempre para nós que estamos aqui de dentro, né? Eu lembro até de uma mensagem que a gente tocou aqui numa live, falando que a mensagem ela começa primeiro a falar em nós, né? Conosco, para nós, né? Em seguida para aqueles que estão ali de fora, né? Para aqueles que ainda não ouviram. Então, em primeiro momento, essa palavra de Deus ela começa a falar conosco. Ela diz: ouça a casa de Israel, o Senhor que fala. E aí, Jeremias ele começa a falar o seguinte: não aprendam o caminho do ímpio. Não aprendam o caminho daquele que não está de acordo com a vontade de Deus. E aí ele dá alguns exemplos, né? Sobre adornos de prata, de ouro e por aí vai. E ele fala no verso 6, não há ninguém semelhante a ti, Deus. Então, os pagãos, eles faziam ídolos, né? Eles criavam deuses, eles criavam necessidades, mas aí Jeremias chega e fala para nós: olha, não há nada, absolutamente nada que eu encontrei semelhante a ti. Então, o que Jeremias quer dizer para nós é que não há ninguém semelhante ao nosso Deus. E ele fala isso para que a gente não leve em consideração o que está além de nós. Ele quer que a gente leve em consideração o que está na nossa frente, que é Deus. Ele não quer que a gente tenha essa consideração para coisas que estão além, né, do escopo de Deus, para o escopo das pessoas que não são parte do povo de Deus. Né? Quando os nossos olhos estão firmados em Deus, a gente começa a procurar fazer aquilo que está no alcance e aquilo que está ao nosso alcance de acordo com a visão de Deus. Então, Jeremias ele fala: olha, não há ninguém semelhante a você. O seu nome é grande, os seus feitos são grandes, não são como aqueles a quem muitos dos nossos têm feito. E ele fala o seguinte:
pois tudo pertence a você, visto que dentre todos os homens de todas as nações, em todos os seus reinos, não há ninguém semelhante a você. Todos eles são tolos, né? O que eles ensinam é vaidade. E aí ele fala algo, né, no verso 23, que é semelhante ao que a gente lê também nos Provérbios, que fala que o caminho do homem, ele é um caminho que leva à morte. E aqui é um problema bem grande, né, pastor? Porque muitas vezes o que eu acho certo, eu faço. O que eu acho certo para mim, eu faço. O que você deve achar certo para você, você também deve fazer. Né? Para sua família, para as pessoas que estão ali ao seu redor, para uma igreja. Só que o caminho que é certo para mim e para você não é o caminho certo para mim e para você. E Deus, ele fala isso não só através dos profetas, né? Não só através dos evangelhos, mas ele fala através do nosso coração, porque muitas vezes o que a gente precisa, né? A gente quer de repente fazer A, e aí Deus chega para nós e ele apresenta um caminho B. E esse caminho, ele não só é muito melhor do que o que imaginamos, como ele é muito além, né, do que aquilo que a gente precisa. E Deus, ele não é um Deus que trabalha só com a necessidade, né? Ele não trabalha só com o pão e com o vinho, né? Ele trabalha com a salvação da alma, né? Então, quando ele fala, né, com Mateus, ele fala o seguinte, na verdade, Mateus fala através de Jesus Cristo, ele fala, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nos versos anteriores, pastor, Mateus está falando sobre comida, bebida, sobre vestimenta. Ele fala que Deus vai prover tudo isso na nossa vida. Só que aí você vê a mensagem de Deus, ele fala que a mensagem dele é o reino dos céus. Então ela é muito mais, né, do que comida, bebida, vestimenta, né? A mensagem de Deus é uma mensagem muito maior, né? Ela é uma mensagem que realmente muda a vida das pessoas. E eu comentei dessa distinção entre os ímpios e os não ímpios, não de forma pejorativa, né? Há pessoas que acreditam na palavra de Deus, há pessoas que não acreditam. Até aí não tem nenhum problema. Mas Jeremias faz essa distinção porque as obras das pessoas que não são dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, elas são diferentes. E elas são diferentes e elas podem ser boas, né? Você tem muitas pessoas que são de fora que são boas, mas muitas obras das pessoas que são de fora não são boas. E elas não vêm de Deus. Quando elas vêm de Deus, elas são automaticamente boas para a nossa vida. E aqui Jeremias estava tratando com um povo que fazia esculturas, né? Que fazia ídolos. E a gente não tem isso, né, nos dias de hoje. A gente tem coisas, na verdade, muito diferentes, né? A gente não tem pessoas esculpindo quadros na parede dos seus deuses, ou esculpindo ídolos, né, de mármore, de bronze dos seus ídolos. Mas nós temos pessoas que buscam tudo menos a presença de Deus, né? Que fazem de todas as suas vontades prioridade. Mas aí chega na vontade de Deus e ela não é uma prioridade na sua vida. Então nós temos, na verdade, pessoas que tratam as vontades dos ímpios, né, que são outras, de repente, ir até um X lugar, ir até um restaurante ou fazer tal coisa, agradar, de repente, a sua própria vontade, a sua carne. E essas vontades, elas não são vontades que vêm da parte de Deus, né? Porque tudo que vem da parte de Deus é bom. E nós sabemos que nem tudo que nós queremos para a nossa vida é verdadeiramente bom, não é mesmo, pastor? Então, Jeremias, ele faz essa distinção entre casa de Israel e entre os ímpios, porque ele estava vendo que não tinha muita diferença entre um e outro. E acho que esse é um dos maiores problemas, né, pastor, do que pregar um evangelho que é um evangelho que não muda as pessoas, né? É um evangelho que não muda, uma palavra que não muda as pessoas, é uma mensagem que não muda as pessoas e que não há distinção, né, entre os que estão dentro e os que estão fora. E quando não é essa distinção, significa que Deus não está agindo ali no meio, né? Porque o nosso Deus, ele é fogo. E por ele ser fogo, ele significa que ele consome o pecado. Ele consome aquilo que é mal nas nossas vidas, né? Ele nos transforma, né? Ninguém que é atingido pelo fogo, né, pastor? Ele passa a ser a mesma pessoa depois disso. E quando João Batista batizava, né, ele batizava não só através da água, mas ele batizava também através do fogo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, todas as pessoas a qual João Batista batizava eram transformadas, né? Deveriam mudar, não de um dia para o outro, não da noite para o dia. Mas as obras deveriam mudar em cada dia, né? Para que ela possa produzir um fruto, né? E as pessoas, na verdade, são frutos, né, da palavra de Deus. Então, Jeremias, ele traz essa palavra para nós e ele fala, olha, eu não encontrei absolutamente ninguém que é como você, Deus.
E eu quero te servir, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, apesar de quem eu sou, eu quero te servir. E eu não quero ser como aqueles que não são, né, pessoas salvas por ti. Eu não quero ser como aqueles que esculpem ídolos, que esculpem obstáculos para a tua palavra. Eu não quero ser como eles, Deus. E eu não quero ser porque eu não encontrei absolutamente nada que é como você, que pode me salvar, que pode transformar minha vida, que pode me tornar verdadeiramente novo. E ele fala o seguinte, ele fala no verso 23, que é o verso que eu tinha lido, um dos últimos, ele fala: Senhor, eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo. Então, o nosso caminho não está em nós mesmos. Ele nem se encontra, ele nem encontra-se nele o dirigir dos seus passos. Ou seja, o nosso caminho não está em nós e nós não conseguimos ver o nosso caminho. Nós não conseguimos saber para onde nós estamos indo. Nós não conseguimos saber exatamente o que a gente quer atingir, né? Porque a gente não conhece o dia de amanhã. Mas você sabe. E é por isso que eu quero que você esteja na minha vida, porque você sabe o meu caminho. Você sabe o meu caminho, você sabe a minha vontade, você sabe a minha necessidade, você sabe o meu agir, você sabe o que eu faço e o que eu não faço, e você sabe o que eu devo fazer para poder estar contigo. Ele fala: Senhor, me corrige. E aqui que é a distinção, né, pastor? Aqui que é o ponto. Não importa se você está dentro ou fora, né? Mas é necessário que Deus nos corrija, para que Ele possa nos tornar partes do caminho dele. E chegou um momento, né, pastor, que já não havia mais a distinção de salvo e não salvo. Porque o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus, separado, remido, né? Um povo que foi escolhido a dedo pelo próprio Deus. E aí eles recusaram e rejeitaram a face de Deus, repetidas vezes, né? E aí quando o Messias chega, eles recusam e rejeitam o Messias também. Então, aqueles que não eram povo escolhido, aqueles que eram ímpios no primeiro momento, Deus chegou para eles e falou: vocês querem o reino de Deus? Porque eu vou entregar o reino de Deus. Então, aqueles que eram vistos como ímpios, né, pastor? Eram aquelas pessoas que não eram judeus, aquelas pessoas que não estavam naquele escopo, né, dos judeus. Então, se você se encontrasse com um samaritano da época, você não ia dizer que aquela pessoa era uma pessoa escolhida e salva por Deus. Mas aí chega o Messias e chega Jesus Cristo e ele fala: você foi escolhido por mim também. Então já não há mais, né, uma distinção, né, pastor, entre ímpio e não ímpio. E quando Jeremias ele finaliza a mensagem de forma dura, né, ele fala: Senhor, derrama a tua fúria, aquele que não conhece a ti, sobre aquelas famílias que não invocam teu nome, que consumiram, que devoraram e desolaram. Ele chega com uma mensagem dura, né, finalizando para nós, uma mensagem de correção, não só para aqueles que são casa de Deus, mas aqueles que não são. E aí você chega no Novo Testamento e você encontra o Messias que fala: filha, você está salva. Ele encontra pessoas pecadores, ele encontra-se com publicanos, com pessoas que eram mal vistas pela sociedade, pessoas que eram consideradas pagãs até então. E ele chega para todas elas, para todas essas pessoas. E ele começa a salvar cada uma delas. Eu lembro de um texto, pastor, que se encontra em João capítulo 4. João capítulo 3 e João capítulo 4 contam duas histórias, né? E nessas histórias, Deus fala com Nicodemos. E quando ele fala com Nicodemos, Nicodemos pergunta o que é necessário para ele ser salvo, né? E se você perguntasse para um judeu, pastor, os judeus provavelmente estabeleceriam uma lista, né, de coisas que você deveria fazer para ser salvo. A Torá ela é composta não só pelos 10 mandamentos, né, mas por muitos outros mandamentos, além destes, né? Inclusive os judeus até hoje praticam, né, o não comer carne, o não comer crustáceos, o não comer diversas coisas, o de não fazer diversas coisas, né? Não raspar a cabeça, de não tatuar o corpo, enfim. Se você perguntasse para um judeu daquela época o que era necessário fazer para ser salvo, ele iria vir com uma lista para você. E aí, Nicodemos pergunta para Jesus Cristo, né? Mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí, Jesus responde para ele: Nicodemos, você vai se surpreender com o que eu vou te falar, mas para você ser salvo, não é
necessário muita coisa, não. Não é necessário uma lista de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 mandamentos, uma lista de 100 mandamentos para você ser salvo, mas é necessário você nascer de novo, Nicodemos. E esse nascer de novo, ele não entendeu naquela época, né, porque falava a respeito do batismo, o batismo que João Batista batizava, mas eu creio que eu e você nós entendemos hoje o que é nascer de novo, o que é ser salvo, né? E o que é ser parte do corpo de Cristo, né? O que é ser parte da igreja de Cristo. Ser salvo é você nascer de novo para Deus. E nascer de novo significa abandonar alguns hábitos, algumas coisas que você faz. E abandonar significa que você se arrepende não só de ter feito, mas significa que a partir de então, você vai fazer o máximo possível para poder mudar. Significa que você abandonou aquilo que você fazia como pagão, que você já não é mais um pagão, que você já não é mais um não conhecedor da palavra de Deus, que você conheceu a palavra de Deus. E a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, a partir do momento que você nasce de novo, né? E é como fala no livro de Atos, né? Nascer novamente também da água e do fogo, significa que você nasce como uma nova criatura. E essa nova criatura, ela necessita de uma correção da parte de Deus. Essa nova criatura ela necessita se santificar a cada dia, né, pastor? Porque a gente sabe que quando você sai da água, você não nasce uma nova pessoa imediatamente. Mas a partir dali você começa a criar uma caminhada com Deus. Você começa a criar um novo caminho, né? É esse novo caminho que Jeremias fala. Que nós não sabemos qual é esse caminho, mas Deus sabe qual é. Ele sabe o melhor para mim e para a sua vida. E é por isso que nós devemos seguir a esse Deus todo-poderoso. Esse Deus que, como o próprio Jeremias fala, não há nenhum outro. Naquela época ele tinha contato com diversos deuses estranhos, né? Então ele podia dizer com muito mais propriedade. Ele via o povo de Deus abandonando Deus para servir outros deuses. Então, depois de ter visto tudo isso, ele chegou à conclusão que não havia ninguém, nenhum, nem sobre a terra, nem sob e nem debaixo da terra que era como aquele Deus que ele servia. Um Deus que podia fazer do nada surgir absolutamente tudo, né? Pelo poder da palavra. E é um Deus que não só cura, não só liberta, não só transforma, mas é um Deus que ele faz a coisa mais absolutamente incrível por nós, que é perdoar os nossos pecados, né? É algo que absolutamente nenhum outro Deus pode fazer na sua vida. Absolutamente ninguém pode perdoar os teus pecados. Nem você mesmo pode. E por perdoar os pecados é que nós não somos mais pagãos, né, pastor? É por esse perdão de pecados que nós não somos mais inimigos de Deus, né? Que nós não somos estranhos, né? Que nós não somos mais como filhos desgarrados, mas nós somos como filhos que estão ali, dentro da casa de Deus. E mesmo que nós estejamos fora, nós também somos filhos, né? Como recorda para nós o Evangelho, segundo a qual escreveu Lucas, ele recorda de um momento em que o pastor ele deixa as 99 ovelhas para correr atrás de uma ovelha. Então significa que naquele aprisco, né, naquele rebanho e naquele pasto haviam 100 ovelhas. E aí as 99 estavam ali, mas uma se perdeu. Mas essa uma era exatamente como as 99. Sabe o que Deus quer dizer para mim, para você nessa noite? Que podia haver um momento, pastor, em que o povo de Deus foi escolhido e separado. Podia haver um momento em que os pagãos, eles eram mal vistos e Deus não ficava feliz, né, com o que aqueles pagãos faziam. Mas hoje, eu e você, nós não temos mais essa distinção entre pagãos e não pagãos. Nós temos uma distinção, aqueles em que escolheram a vontade de Deus e aqueles que ainda não escolheram. Aqueles que foram salvos e aqueles que merecem ser salvos. Só essa distinção, né, pastor? Então significa que nós temos 100 ovelhas. A diferença é que 99 estão ali na vontade de Deus. E de repente a uma, Deus quer salvar, está fora. Mas essa ovelha, ela pode ser salva. Então, se o pastor se pergunta assim, ainda há esperança? Pastor, houve um momento em que Paulo fala assim aos humanos, que nós fomos feitos inimigos de Deus. Havia um momento em que não. Nós não podíamos
podíamos ser salvos. Porque naquele momento da história de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Então, quando você é inimigo, você não pode ser salvo. Você não pode ser salvo porque você continua inimigo. Uma vez inimigo, sempre inimigo. Mas aí Deus falou e olhou assim, o meu filho há de vir, e o meu filho há de redimir não só um, não só dois, não só três, não só quatro. Ele há de redimir toda a terra, por amor do meu nome. Então, pastor, sim, há esperança, porque ele redimiu através do seu filho. Ele estabeleceu o caminho através do seu filho. Um caminho que Jeremias não conhece, mas Deus faz conhecer. Então, ele redimiu através do seu filho todas as coisas, nos céus e na terra. Aleluia, louvado seja Deus. Ele redimiu através do seu sangue, através do sangue do seu filho, todas as coisas. E você não é mais inimigo de Deus, mas você ainda pode escolher se tornar inimigo de Deus, mais uma vez. E o que significa se tornar inimigo de Deus mais uma vez? Rejeitar o filho. Porque aquele que rejeita o filho, rejeita o pai, né, pastor? E se você rejeita o filho e você rejeita o pai, então significa que você rejeitou tudo. Absolutamente tudo que podia te salvar. Então, não só essa noite, né? Não só esse ano, mas se Jesus não voltar até que ele volte, você tem esperança. Você tem esperança de escolher o caminho, de escolher a verdade, de escolher a vida, de escolher um filho e de escolher o pai. Então, eu espero que através dessa mensagem e através de quantas mensagens forem necessárias você ouvir, porque eu não creio, né, pastor, que através de só uma mensagem Deus age. Eu creio que ele age a cada dia na nossa vida. Ele pode falar hoje, mas amanhã ele está falando novamente. Porque Jesus, ele compara a nossa fé com grão de mostarda, no sentido de que é necessário pouco, né, para que a gente possa chegar até Deus. Mas, assim como o grão de mostarda é uma das menores sementes, pode fazer uma das maiores árvores, né, como diz na palavra, eu creio que é necessário pouco a cada dia, uma semente a cada dia, para poder fazer florescer uma árvore digna da vontade de Deus. Então, que Deus ele possa continuar plantando sementes através da minha e da sua vida, a cada dia. E quando você planta, né, você não planta uma semente, você planta mais de uma semente. Porque há, de repente, uma semente que vai cair na pedra, como o próprio Jesus fala, né? Ele faz uma parábola, ele compara nós como sendo sementes, né? A palavra de Deus como sendo sementes. De repente, uma semente vai cair numa pedra e não vai florescer. De repente, outra semente vai cair nos espinhos e também não vai florescer. Mas vai ter uma semente dentre todas essas que foram plantadas, que vai cair em terra boa, que vai ter sol, que vai ter água. E essa semente, como, né, a semente de mostarda, vai fazer florescer uma árvore absolutamente grande. Uma árvore gigante. E toda árvore tem que dar fruto, né, pastor? E a nossa vida é como uma árvore, né? E se nós estivermos ligados em Jesus Cristo, nós vamos dar frutos. Então, que essa mensagem fique aqui nos corações dos irmãos, que ele possa falar também amanhã, depois, que ele possa falar o ano inteiro, até que ele venha, como o próprio pastor fala. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, palavra maravilhosa. Estou aqui ainda mastigando, me alimentando. Passei pela Bíblia, passei pelas informações. Bom, o tempo todo. Ele é bom. Ele é o fiel, ele é amigo, ele é conselheiro, né? E você falou algo que me chamou muita atenção. Muitas vezes a gente se torna inimigo de Deus, né? Muitas vezes, no inconsciente, nós acabamos se tornando inimigo. Porque no inconsciente, por causa de uma adversidade, a gente acaba fazendo coisas adversas à palavra. E quando você está adverso, você está contra Deus, né? Você está indo contra aquilo que Deus nos ensinou. Então, quer dizer, por isso que Jesus deixou muito claro, né?
No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, Jesus falando, né? E eu te dou poder para fazer as mesmas coisas ainda maiores. Tenho bom ânimo na palavra, tenho discernimento na palavra, tendo mansidão na hora de ter mansidão, saber aquele momento de calar e só ouvir. Que tem momento na nossa vida que a gente só tem que ouvir mais mas no momento de falar com intrepidez, falar direcionado, focado, como se fosse Jesus falando. Muitas vezes a gente tem que pensar no nosso problema. Se fosse Jesus, como que ele faria? Na hora que a gente olha no espelho e fala completamente ao contrário do que eu estou fazendo, como você falando nisso, evangelista. O que é certo para mim, às vezes eu faço, mas não está certo na palavra de Deus. Porque às vezes a gente não examina as escrituras, né? A gente pega e faz, sem examinar as escrituras, sem orar. Então, quer dizer, vai dar errado. Então, me chamou a atenção do jeito que você iniciou a ministração e como você terminou a ministração. Você me mostrou que, para ter esperança, tem que diminuir o meu eu. Aleluia. Tem que diminuir o meu ego. Tem que diminuir a minha carne. Para que o Espírito de Deus aumente na minha vida. Que é no momento da dor que você é provado. É no momento da dificuldade que você é provado. Quando está tudo bom, tudo maravilhoso, dinheiro na conta, lugar para passear, tal, é maravilhoso, você não reclama de nada, mas na hora que vem a fartura, na hora que vem a dificuldade, a gente fica que nem aquele desenho da minha época, não sei, acho que não é da sua época não, mas da minha época. Aquela Iênia falava, ó vida, ó céu, de tudo. Muitas vezes eu estou reclamando de tudo, você está reclamando de tudo, reclamando de tudo, quem está nos assistindo, às vezes está reclamando de tudo, mas não olha o que Deus faz por nós. Nós respiramos, levantamos, se alimentamos, trabalhamos. O necessário não se falta nada para nós, que é o ar para a gente respirar. O necessário não falta. O que é mais necessário que o oxigênio? Lógico, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas se Deus arrancar oxigênio, quem vai viver? Quer dizer, o necessário não está. Mesmo nós não sendo merecedor, Deus dá para nós. Mas Ele fala, se esforça-te, tenha bom ânimo. Não se pase nem se assuste com as coisas do mundo. Porque o Senhor teu Deus não te quer que eu, você e todos os irmãos e irmãs que estão assistindo andar. Mas na hora da dificuldade, se tornamos inimigos de Deus. Na hora da dificuldade, viramos as costas para Deus, esquecemos dos mandamentos, como você falou dos mandamentos. Deus deixou 10 mandamentos, se pedir falar com um judeu, ele vai fazer uma carta, um livro, do que é necessário para ser salvo. E Jesus resumiu os 10 mandamentos, transformando em 2. Amar teu Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Obedeça, respeite seu pai e a sua mãe para que você ande bem na terra. Vamos levar isso para o lado espiritual. Quem é o pai? É Deus. Quem é a mãe? É a igreja. Respeita a igreja, respeita o pai, o Deus, que você vai bem nessa terra. Porque Deus cuida, a igreja educa. Como a igreja educa? Através da palavra de Deus. A gente não vai na igreja para aprender. Então, sim. Nós estamos sendo educados pela igreja.
de Gênesis a Apocalipse é uma educação para mim, para você e para todos nós. Quando o pai sai para trabalhar, a mãe não cuida dos filhos. Então, quando a mãe, a igreja, está cuidando de mim, de você, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Evangelista, você sabe da minha perda que eu tive no ano passado, ao dia 15 de dezembro, às mais ou menos 9 horas da manhã, eu perdi um filho. Mas através da vida do meu filho que eu perdi, eu já vi 2 almas se reconciliando com Deus. Eu já vi 2 pessoas falando que está fortalecida com Deus através do testemunho, através de contar a história do meu filho. Pessoas veem Deus numa situação adversa, numa situação complicada. Ele se fortalece. Então, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. O choro para mim é quando eu lembro do meu filho, vem a saudade. Dura a noite inteira. Mas quando eu vejo uma alma sendo redimida, uma alma se reconciliando com Deus, o amanhecer chegou. Toda aquela dor fica de escanteio. Aquela dor vira pó, vira cinzas. Se transforma em sorriso. O que eu quero dizer para isso, para quem está nos assistindo nesse momento? Não ligue para a tua dor, que através da tua dor sua fé é provada. E quando sua fé é provada, você vê maravilhas. Como eu costumo falar, está desde a virada do ano no meu coração isso, evangelista. O ano de 2022, aquilo que você semeou e não colheu, vai colher neste ano. Aquilo que você, um objetivo que você não conseguiu em 2022, está preparado para este ano. Mas você não pode ir na mão do arado. Você não pode desistir. Você tem que continuar focado da maneira que você falou para nós, sendo amigo de Deus. Glória a Deus. Coisa linda, né? Evangelista. Mas a gente já está 9h34, a hora passa rápido, evangelista. Aleluia. Qual seria, para a gente estar com prosseguidade aqui, para fazer o encerramento daqui a pouco, se quiser deixar mais algum recado para esse povo lindo que está nos assistindo, sobre a esperança, pode falar, deixa Deus te usar, em nome do Senhor Jesus. Se tiver mais alguma coisa, algum detalhe que você quer lapidar, falar, sinta-se à vontade. Aleluia. Eu tinha, na verdade, separado 2 textos, né, que eu ia ler, e acabei selecionando o de Jeremias 10. Mas eu também separei o de Jeremias 33, que é um texto que os irmãos com certeza já ouviram, conhecem, e se não conhecem, vão conhecer agora, louvado seja Deus. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso. O Senhor que a formou para a estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que você não conhece. E eu acho interessante, pastor, porque Jeremias, a palavra de Deus vem a ele, e aí no verso 2 escrito assim: assim diz o Senhor que faz isso. Lembre-se, ele está na prisão, e aí a palavra do Senhor chega através dele, para ele, dizendo que é o Senhor quem faz isso. Então, ele está no controle de absolutamente todas as coisas, né? Até mesmo na prisão, e por causa da prisão, é que Jeremias recebeu essa mensagem. E ali na prisão, Deus falando para Jeremias: Jeremias, você está aqui por causa de mim. Né? Não tem como dizer que não, mas clama a mim. E não só clama a mim, mas eu vou te responder. E eu vou te anunciar e vou te mostrar coisas que são
muito maiores, muito mais grandiosas do que essa prisão e que você não conhece. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Você receber de Deus alguma coisa, né? E a gente já recebeu de Deus alguma coisa. Mesmo que você ache que não, né? O fato de você estar aqui significa que você já recebeu de Deus. Muito. Muito mesmo. Né? Você acha que não consegue nem imaginar o quanto você recebeu. Então, a gente tem que ser grato, né? A gente não está preso, eu espero que não. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele fala conosco e ele vai continuar falando até que ele tenha. Louvado seja Deus. Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom demais. Eu só tenho que agradecer e louvar a Deus pela tua vida, pela vida da tua mãe. Foi um prazer enorme. Eu agradeço por você ter aceitado, né? Seu primeiro deste ano a estar ministrando, como você foi o primeiro para mim. Então você iniciou sendo o primeiro e agora está sendo o primeiro também. Deus sabe essas coisas. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida da tua mãe. Continue louvando vocês dois juntos, foi maravilhoso ver vocês dois louvando. Olha o talento escondido aí, olha onde você vai ministrar e louvar, ministrar e louvar. Esse Deus é maravilhoso. Amigo Esdras, Levita, hoje eu estou chamando de Levita, né? Evangelista Deus abençoe a sua vida, que Deus venha suprir suas necessidades, que Deus venha te usar cada dia mais da maneira que usou nessa noite. Falou muito no meu coração, creio que falou com o coração de todos, e tem mais a certeza ainda, que ainda há esperança. Aquele que está em Cristo ainda tem esperança. Aquele que pode estar enfermo tem esperança. Pode estar preso, tem esperança. Pode estar acuado, tem esperança. Porque Deus, a palavra nos diz que Jesus, se fosse colocar todos os milagres que Jesus fez, não ia caber ninguém. Então, isso quer dizer, tem esperança sim para a tua vida, evangelista. Tem esperança sim para a minha vida. Tem esperança sim para a tua vida que está assistindo esta live. Há esperança. Basta nós acreditarmos que aquele que crê verá a glória de Deus. Eu costumo dizer que não vai ver a glória de Deus somente quando Jesus vir buscar a igreja. Vai ver a glória de Deus aqui na terra, porque Jesus falou que veio para dar vida e vida com abundância para você, evangelista. Vida com abundância para mim, vida com abundância para você, missionária Kelly, para você, Terezinha, para você, Elaine, para você, Marcele, para você, Gabriel Zambianco, para você, irmã Maria de Lourdes, para você, André, para vocês que estão assistindo, Nina, Miguel. Deus tem tudo isso para a sua vida. A vida com abundância. Qual abundância você está precisando? É a esperança que você tem. Às vezes a abundância que eu estou esperando não é a mesma abundância que você tem. Se eu falar, eu estou precisando disso, você vai falar, só isso? Mas eu não tenho. Eu estou atrás desse milagre. Cada um tem o seu objetivo, a sua esperança. E o bom é que Deus faz as coisas muito melhores do que imaginamos, né? Faz mais do que pedimos e imaginamos. Sim. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu escolho ficar com a vontade do Senhor, né? Que é boa, perfeita e agradável. A minha vontade é colocar de lado. Porque sempre fica a vontade dele, tanto nas terras e como nos céus. Evangelista, muito obrigado, um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue te abençoando. Obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa aqui foi a nossa live de hoje. Ainda há esperança. Há esperança para você, meu irmão. Há esperança para você, minha irmã. Há esperança em tua vida, em minha vida, em nossas vidas.
Para encerrar, eu vou ser bem breve e rápido. Eu quero ler 4 versículos e encerraremos esta live desta noite. 1 Coríntios 15:33. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Para isso, nós temos que procurar o quê? Boa companhia. Com boa companhia, não teremos má conversação. Daí isso me leva a João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15, verso 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Olha que companhia maravilhosa. Para você não ter má conversação, olha que companhia é essa. O nosso amigo, que se chama Jesus. Não existe companhia melhor do que este verdadeiro amigo. E isso me fez ir em Provérbios. Provérbios, capítulo 17. Verso 17. Em todo tempo, amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Olha que Jesus está falando para mim, para você. Que sempre estará conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. E isso me levou a Provérbios capítulo 27. No verso de número 9. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com o conselho cordial. Aconselhamento sempre no caminho, na verdade e na vida. É o conselho de Jesus nos dá nesta noite. Temos que ter boas companhias. Não existe companheiro melhor do que um verdadeiro amigo, que sempre está conosco em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. E o aconselho do amigo leva a caminho, a verdade e a vida. Foi o que a missionária Kelly falou conosco, que Jesus, que Deus, sempre envia pessoas para estar ao nosso redor. Sempre Deus envia pessoas para ser instrumento para abençoar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Quando a missionária Kelly estava falando sobre isso, eu olhei e falei, está de acordo com o que eu anotei. É o mesmo Espírito que está nesta live. O que o evangelista Esdras falou, está um Espírito só nessa live. É uma direção só. Ele terminou falando em Jeremias 33, verso 3. Clame a mim que eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Só um verdadeiro amigo fala para clamar.
Quando você está passando por alguma dificuldade, quem você recorre? Daquela pessoa que você tem como amiga, que vai te ouvir, vai querer escutar o seu desabafo, vai emprestar o seu ombro para você chorar. E essa pessoa está fazendo o quê? O que Paulo falou: sejam imitadores, meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Você está fazendo o que Jesus faria. Meu irmão, minha irmã, ainda há esperança. Já vencemos o ano de 2022. Já vencemos 3 dias do ano de 2023. Temos 362 dias pela frente. Uma coisa que você não pode perder, meu irmão. Algo que você não pode perder, minha irmã, é a esperança. Não perca a esperança. Se alegre, todavia, no Senhor, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele está aqui conosco. Se alegre, não perca a esperança. O Espírito Santo está aqui. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a minha história. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. E por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Não haja se alegre no Senhor. É um ano de vitória, é um ano de conquista, é um ano que você vai se surpreender com o que Deus irá fazer na tua vida. Creia, somente creia, porque aquele que crê verá a glória de Deus, e a glória de Deus está nascendo sobre ti, porque isso diz em Isaías, capítulo 61, verso 1, ele diz para você e para mim: levanta-te, resplandece, hoje a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Aleluia, aleluia. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Oh, glória a Deus! Que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda. Se alegre, Senhor. Se alegre.
se alegre no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. E creia e acredite que o Espírito Santo de Deus é com você aonde quer que você esteja. Essa foi a minha, a sua, a nossa live. Ainda há esperança. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que ruja o leão da tribo de Judá. Que Deus abençoe. Se Jesus não voltar antes para buscar a tua igreja, na próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui louvando e adorando a Deus em nome do Senhor Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Muito obrigado. Feliz Ano Novo para todos vocês. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo faça maravilhas e prodígios em sua vida. Tchau. Deus abençoe.